Olá, querido irmão, querida irmã, você que nos acompanha nesse momento pelas ondas da Rádio Comunidade FM de Bom Sucesso, pela Web Rádio Nossa Mãe de Ibirité. Sou Padre Frei Inácio José, pároco da paróquia de Nossa Senhora das Mercês, Arquidiocese de Belo Horizonte, doutorando em Teologia Bíblica pela Faculdade Jesuíta de Filosofia e Teologia. Seja bem-vindo ao nosso programa Pão da Palavra, no qual nós meditamos a Palavra de Deus proclamada neste domingo. Hoje estamos celebrando o Domingo de Ramos e da Paixão do Senhor. A celebração começa com a comemoração da entrada do Senhor em Jerusalém, e aí nós temos um primeiro evangelho a ser proclamado, que é Mateus capítulo 21, versículo 1 a 11, que nos narra justamente esse momento, Jesus montando um jumentinho. E existe uma curiosidade desse texto, porque no original grego parece que Jesus monta um jumentinho e uma jumentinha ao mesmo tempo, porque Mateus está pensando essa cena de Jesus entrando em Jerusalém para cumprir uma profecia do profeta Zacarias, em que o Messias entraria montado num jumentinho e numa jumentinha, né? E a multidão estende seus ramos e mantos pelo caminho, aclamando: Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. Citando o Salmo 118, Hosana. Oshianá no hebraico significa Senhor, salva-nos. Então, parece-nos que hoje a palavra Hosana tem mais um sentido assim de louvor, de aclamação, mas o sentido original da palavra Hosana é um pedido de socorro. Então, Jesus, ao entrar como Rei Messias em Jerusalém, sendo aclamado como Rei dos Judeus, a população clama a ele por socorro, por socorro. Talvez porque esta população que acompanhava Jesus esperava em Jesus um Messias político descendente de Davi que viesse a libertar Israel da dominação dos romanos. Então, por isso, o clamor por socorro. Muito embora muito se diga que Jesus não queria ser rei dos judeus, mas os 4 evangelhos narram esta cena, ou melhor dizendo, os sinóticos narram justamente esta cena, e é absolutamente inegável que se trata de uma entrada messiânica, a entrada do rei Messias em Jerusalém, né? Agora, como que Jesus pretendia ser rei, isso é outros 500. Os estudiosos hoje da linha do Jesus histórico são tendenciosos a refletir de que Jesus se imaginava um profeta apocalíptico e que o próprio Deus, quando ele entrasse na cidade de Jerusalém, faria alguma intervenção para lhe dar o trono de Israel. Mas não foi isso que aconteceu. Jesus foi historicamente barbarizado foi barbaramente assassinado, melhor dizendo, por um conluio do alto clero de Jerusalém com o poderio romano e provocando a forte decepção de seus discípulos. Mas por trás deste mistério da morte de Jesus em Jerusalém está o mistério do Verbo de Deus, o próprio Filho de Deus, que voluntariamente se entrega à morte e, ao morrer, destrói a nossa morte, ao ressuscitar, nos dá a vida eterna. Sempre os evangelistas haverão de fazer uma leitura a partir da fé do fato histórico do assassinato de Jesus. Mas isso aqui não é assunto para o nosso programa. Nós queremos, nesse momento, muito mais meditar e refletir sobre o sentido teológico dessa palavra de Deus que é proclamada neste dia. Então, nessa primeira leitura do Evangelho, então temos Jesus enquanto Rei Messias, entrando para ser aclamado como Rei, a população lhe pedindo socorro. E a população lhe pedir socorro. E o Evangelho vai fazer o contraponto, porque este Rei Messias haverá de ser assassinado. E, e a multidão que aclama Hosana, filho de Davi, depois vai gritar, crucificam, crucificam, né? Ou seja, rejeitando o messianismo de Jesus, que não se tratava de um messianismo pela força, um messianismo pelas armas, mas um messianismo vindo de Deus, um reinado vindo do próprio Deus, né? E aí, uma vez que se tem essa proclamação dessa primeira leitura, então se tem a procissão de Ramos, né? E daí
Dentro da missa, especificamente, nós vamos ter 3 leituras: Isaías capítulo 50, versículo 4 a 7, o Salmo 21 como resposta, Filipenses capítulo 2, versículo 6 a 11 como segunda leitura, e o longo relato da paixão de Jesus, segundo Mateus, capítulo 26, versículo 14 até o capítulo 27, versículo 66. Então, a primeira leitura, né, de Isaías capítulo 50, versículo 4 a 7, né, é o terceiro canto do servo de Javé tirado do profeta Isaías. É o texto que nos introduz no mistério do Messias sofredor. E esse Messias sofredor, ou Cristo sofredor, é justamente, ou servo sofredor, é exatamente o tipo de messianismo que Jesus se enxergava, né? O primeiro canto do servo, no capítulo 42 de Isaías, fala da sua vocação. É o texto que ouvimos no batismo do Senhor. O segundo canto, no capítulo 49, mostra a dificuldade da missão desse servo. Agora, no terceiro canto, o servo é descrito como perfeito discípulo, profeta fiel que não teme oposição e perseguição, pois está ao lado de Deus. O servo diz: O Senhor Deus deu-me uma língua de discípulo para que eu saiba sustentar com uma palavra o que está cansado. Cada manhã ele me desperta o ouvido para que eu ouça como os discípulos. E continua, né? Ofereci as costas aos que me batiam, as faces aos que me arrancavam a barba. Não escondi o rosto diante de insultos e cuspi delas. Mas o Senhor Deus é meu auxílio, por isso não fiquei envergonhado. Então é muito interessante que diante da perseguição que esse servo sofre, ele permanece resoluto. Então, nesse sentido, a gente tem que olhar Jesus enquanto ele se entrega voluntariamente. Ele poderia ter fugido da cruz, mas não fugiu. Ele quis permanecer nessa doação voluntária. Este servo anuncia já no Antigo Testamento aquele que mais tarde será plenamente revelado em Cristo, o qual nos recorda São Paulo na carta aos Filipenses, capítulo 2, versículos 6 a 11. Esse Cristo que se despojou a si mesmo, assumindo a condição de servo. Depois, o Salmo 21, muito conhecido: meu Deus, por que me abandonastes? É a oração do justo sofredor que Jesus fará na cruz, né? É a resposta à primeira leitura. É o salmo da desolação que se transforma em confiança. É o salmo que os evangelistas colocarão nos lábios de Jesus crucificado. Porque é muito interessante que na primeira parte do salmo, a pessoa que está sofrendo, ela está colocando toda a sua situação de amargura e sofrimento diante de Deus, mas a partir da metade do salmo para frente, ele anuncia a esperança da sua salvação. Então veja: anunciarei o vosso nome a meus irmãos e no meio da assembleia hei de louvar-vos, né? Então não se trata necessariamente, absolutamente, de um salmo que o salmista sente-se abandonado por Deus. Num princípio, sim, mas depois, da metade para frente, ele faz um voto de confiança de que Deus haverá de o libertar, haverá de o salvar. A segunda leitura, Filipenses capítulo 2, versículos 6 a 11, é o grande hino cristológico que resume o mistério da nossa salvação. O Filho de Deus, existindo em forma divina, não considerou ser igual a Deus como algo que devia se apegar, mas ele esvaziou a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. É muito forte essa palavra servo, assumindo a condição de escravo. Por quê? Porque, do ponto de vista do Império Romano, Jesus de fato foi escravo. Todos os povos subjugados por Roma tinham o direito dos escravos. Então Jesus se despojou, Jesus se fez servo. Ele se humilhou, obedecendo até a morte de cruz. No serviço fiel até a morte, demonstrou a sua grandeza. Por isso Deus, de forma soberana, o exalta, colocando acima de todo nome. Paulo já tinha escrito aos Colossenses, dizendo que Cristo é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação, que nele habita toda a plenitude. Então Cristo de fato é Deus, mas hoje nós contemplamos um Deus que despoja do seu poder divino, um Deus que despoja da sua glória e se humilha até a morte. O Evangelho de João, lá no prólogo, vai chamar Jesus de Verbo, que estava com Deus e era Deus. Então, hoje somos convidados a contemplar do crucificado o mistério do Deus que se despoja de todo o seu poder. Mas também contemplar a obediência de Jesus. Lá no Getsemane, Jesus rezou: meu Pai, se é possível, afasta de mim esse cálice, contudo não seja o que eu quero, mas o que tu queres.
né? Paulo aos Romanos, lá no capítulo 5, vai dizer: assim como pela desobediência de um só, muitos homens foram constituídos pecadores, pela obediência de um só, todos são constituídos justos. Justos, né? Então é muito interessante. Nessa obediência de Cristo, nessa obediência do novo Adão, vai santificar e justificar toda a humanidade. Ok? E por fim, o Evangelho, o longo Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo 14 até o capítulo 27, versículo 66, nós temos a narração da paixão de Jesus segundo São Mateus, né? Existe também a opção da forma mais breve, né? Mas o importante ao rezar, ler e proclamar esse Evangelho é que a gente contemple o mistério da paixão de Cristo. Agora, uma curiosidade. A história da paixão foi a parte que os evangelistas, os catequistas, escreveram primeiro. Os evangelistas, especialmente Marcos e Mateus, transmitem com grande semelhança o relato da paixão, mas cada um imprime características próprias. Mateus nos mostra, por exemplo, Jesus que assume a sua morte com consciência divina unida ao Pai. Isso está destacado lá nos versículos 26, 39 e 42. Meu Pai, se é possível, faça de mim esse cálice, contudo, não seja o que eu quero, mas como tu queres. Tudo se passa no pleno cumprimento do plano do Pai. Isso significa também as muitas alusões ao Antigo Testamento, o tema do servo, do justo oprimido. O tempo de Jesus chegou. Ele não é entregue à condenação contra a sua vontade, por traição. Ele se entrega por nós. É o que significam, por exemplo, os sinais do pão e do vinho na última ceia, a doação livre e soberana do seu corpo e do seu sangue e a fundação da nova aliança. E com tudo isso, é a morte mais verdadeira que jamais alguém tenha padecido, pois foi vivida com toda a autenticidade de Deus. No Getsemane, a angústia humana. Na cruz, o grito: Eli, Eli, lama sabachthani, meu Deus, por que me abandonastes? Que também pode ser lido da seguinte forma: meu Deus, para que me abandonastes? Os outros evangelistas também narram a mesma paixão. Marcos, no capítulo 14, é o mais antigo. Lucas 22 destaca a misericórdia de Jesus. E João, desde o capítulo 13, mostra Jesus como o rei que triunfa na própria cruz. E Paulo, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 11, recorda a instituição da Eucaristia. Isso é meu corpo, que é dado por vós, esse é o cálice. Esse é o cálice da nova aliança no meu sangue. Então, ao contemplarmos a paixão de Jesus, contemplemos o próprio Deus que se entrega voluntariamente à morte para destruir a nossa morte, perdoar nosso pecado e nos dar a vida eterna. Queridos irmãos, queridas irmãs, hoje carregamos ramos nas mãos, mas somos convidados a acompanhar Jesus até o fim. Os ramos nos lembram a glória, a paixão nos lembra o amor que não mede sacrifícios. O Messias sofredor que entrou em Jerusalém montado no jumentinho, não como rei guerreiro, mas como rei da paz, que vence pelo amor, ele vem para ser rejeitado, sofrer, morrer e assim nos reconciliar com o Pai. Na oração sobre as oferendas, nós vamos rezar que pelo sofrimento de Cristo fomos reconciliados com o Pai. O prefácio próprio deste domingo nos recordará que o sofrimento do justo inocente é para a salvação de todos, ideia já presente lá em Isaías 53. Na comunhão ouviremos a palavra de Jesus: meu Pai, se esse cálice não pode passar sem que eu beba, faça-se tua vontade. E na oração final dessa Santa Missa, nós pediremos que a morte e a ressurreição de Cristo nos alcance a salvação. E desta forma, a nossa Semana Santa começa. Esses são dias sagrados. Somos convidados a caminhar com Jesus no cenáculo, no Getsemane, no pretório, no Calvário, e a preparar-nos para a grande vigília pascal, quando proclamaremos a sua ressurreição. Que a Virgem Maria, Mãe das Dores, que acompanhou o Filho até o pé da cruz, nos ensine a estar perto de Jesus nesses dias santos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre você e sobre sua família e permaneça para sempre. Amém. Meu muito obrigado à Rádio Comunidade FM de Bom Sucesso, à Web Rádio Nossa Mãe de Birité e a você, querido rádio ouvinte internauta, pela sua audiência. Até o próximo programa, o Pão da Palavra, se Deus quiser. Tchau, tchau.